Morri. Jesus revelou o alerta chocante sobre a guerra eterna na terra. O cheiro de borracha queimada e óleo de motor era a sinfonia da sua vida. Elias apertou o guidão da moto, ignorando a ligação da esposa no viva voz. Ela falava de novo sobre a conta da água, sobre o filho que não comia, sobre a igreja que ele nunca ia. Blá, blá, blá. A vida era isso. Contas, problemas e a estrada. Ele sentiu o asfalto vibrar sob os pneus, o vento batendo no capacete como um lembrete gelado. 35 anos e a única coisa que importava era o próximo contrato, o próximo cheque. Fé? Bobagem. Coisa para quem não tinha controle da própria vida. O semáforo abriu, mas o carro à frente hesitou. Elias praguejou. Mais um minuto perdido. Ele acelerou, costurando entre os carros. Uma manobra arriscada, mas ele era bom nisso. Sempre foi. O suor gelado escorria pela nuca, apesar do ar frio da noite. Sentiu o nó na garganta apertar, um misto de raiva e cansaço. A voz da esposa no telefone virou um zumbido distante. O neon das placas piscava, distorcido pela velocidade. Tudo era um borrão, menos o farol de caminhão. Não, não era um farol. Eram dois, enormes. De repente estavam ali. O grito da esposa ecoou pelo fone, agudo, distante. Elias tentou frear, mas era tarde. A moto raspou o asfalto. Um som dilacerante de metal retorcendo, pneus cantando em desespero. O corpo voou. Ar, puro ar. Depois o impacto. Não uma dor aguda, mas uma explosão surda. O mundo girou, virou pontinhos de luz colorida que se apagavam um por um. O capacete rachou. Um gosto metálico invadiu a boca. Ele sentiu algo escorrer quente pelo rosto. Sangue. O silêncio veio em seguida. Um silêncio pesado, diferente de tudo que já tinha ouvido. Um silêncio que não era ausência de som, mas a presença de um vazio colossal. Ele tentou se mover, mas nada respondia. O corpo inerte. Os olhos fixos num ponto no céu, onde as estrelas pareciam dançar uma valsa lenta e mórbida. Aí algo mudou. A escuridão não era mais vazia, ela respirava. Tinha cheiro de medo e um frio que não vinha do asfalto, mas de dentro. Um frio que congelava a alma. E então ele viu, não um túnel de luz, mas sombras gigantescas dançando em volta com sussurros que não eram humanos. Eram vozes de puro desespero. Elias sentiu seu corpo, antes tão palpável, tão real, se dissolver em um choque. Ele estava flutuando, e as sombras, elas estavam se aproximando. O que era aquilo? Que lugar era aquele? Ele tentou gritar, mas não tinha voz. Sua vida, tão concreta, tinha virado fumaça. E ali, no meio do nada, ele soube. Ele estava morto, mas não era o fim. Era só o começo de um terror que superava qualquer imaginação. O som da sirene da ambulância, que começou a soar, era apenas um ruído distante de um mundo que ele já não pertencia mais. Que guerra era aquela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Que guerra era aquela? As sirenes do mundo lá fora viraram um zumbido morrendo. Aqui o silêncio era um peso. Não era o vazio que Elias esperava, mas uma densidade sufocante. As sombras dançavam, sim, mas não como espíritos. Elas tinham uma forma, um contorno pesado que parecia sugar a luz que restava, mesmo que não houvesse luz. Era um breu total, e ainda assim ele conseguia vê-las, sentir a aproximação. O frio que o consumia não vinha da noite gelada, mas de uma agulha que picava a própria alma. Elias tentou gritar de novo, a garganta raspando, mas o som não existia mais.
Seu corpo, antes inerte, agora parecia expandir-se no nada, sem dor, mas com um pânico que o fazia sentir náuseas. As vozes. Os sussurros de desespero não eram de almas perdidas. Não, era um coro baixo, quase um lamento distorcido que vinha de dentro das sombras. Ele sentiu um formigamento, uma vibração que percorria o que restava dele, como se estivesse sendo desintegrado e remontado ao mesmo tempo. Uma das sombras, maior que as outras, parou bem à sua frente. Não tinha olhos, não tinha rosto, mas Elias sentiu-se examinado, avaliado. Aquele frio ficou insuportável. Uma pontinha de luz, minúscula e pulsante, apareceu no centro daquela forma escura. Não era uma estrela, era eletrônica, um ponto de LED frio e calculista. E a voz que agora se destacava do coro não era de desespero. Era calma, fria, computadorizada. Elias Rodrigues, ela reverberou, não nos seus ouvidos, mas em sua mente, perfurando o vazio. Parabéns! O experimento foi um sucesso. Seus parâmetros emocionais, cerebrais e de resistência à dor foram surpreendentes. Elias sentiu o último resquício de sua consciência lutar. Experimento? Aquela batida, o grito da esposa, o sangue, tudo não era real. A sombra tremeu, não com raiva, mas como uma imagem distorcida num monitor, e de seu centro projetou-se uma imagem, não de um céu, nem de um inferno, mas de um quarto branco, paredes metálicas, tubos e fios saindo de algo que parecia ele mesmo. Um Elias deitado numa cama, com monitores apitando, uma máscara de oxigênio no rosto. Seus olhos se arregalaram. Era ele. Mas como? Uma mão coberta por uma luva metálica de uma das figuras que emergiu da sombra maior tocou sua testa. Um toque gélido, cirúrgico. Sua vida foi um sucesso, Elias. A ilusão de controle, a ilusão de escolhas, tudo foi calibrado para levá-lo a este ponto de choque máximo. O portal que se abre não é o fim, mas o começo de uma nova consciência. A guerra eterna, Elias, não é entre o bem e o mal lá fora. É entre a realidade que te contam e a que nós construímos. E você acaba de acordar nela. O chão que não existia desmoronou. As sombras não eram seres de outro plano. Eram pessoas ou máquinas. A pontinha de luz eletrônica se expandiu, dolorosa. Não em sua visão, mas em sua compreensão. Ele não tinha morrido. Tinha sido manipulado a cada segundo da sua vida. A cada escolha, o grito que ele não conseguia dar ecoou em seu peito, um grito silencioso de puro, insuportável terror, enquanto a imagem do quarto branco se tornava a única realidade possível. O som da sirene, que antes era do mundo exterior, agora era o alarme da máquina que o mantinha preso. A guerra não era a que ele imaginava. Era a guerra por sua própria mente. O som da sirene, que antes era do mundo exterior, agora era o alarme da máquina que o mantinha preso. A guerra não era a que ele imaginava. Era a guerra por sua própria mente. Elias sentia o vazio que o consumia há segundos se preencher com uma raiva fria. A imagem dele mesmo, deitado naquele leito branco metálico, com os fios plugados, era um soco no estômago. Isso era real. Isso era verdade. A voz computadorizada, que reverberava não nos ouvidos, mas na própria estrutura do seu ser, continuava, calma e didática, explicando os parâmetros, a calibração da experiência, a ilusão de controle. Ele tentou mover as mãos, mas ainda não tinha corpo, apenas a consciência flutuando naquele limbo de revelação. Seus olhos focaram no monitor ao lado do seu corpo. Gráficos ondulavam, números piscavam em um verde doentio. Aquele era ele, a cada batida do seu coração simulado na ilusão, a cada praguejada na moto. Tudo era dado, medido, catalogado. A farsa era tão perfeita, tão meticulosamente construída. Mas então, enquanto a voz falava da complexidade da rede neural que criara a sua vida,
Um detalhe minúsculo, quase imperceptível, chamou sua atenção. Não no monitor, não no corpo, nas paredes. Uma linha finíssima, quase uma imperfeição na superfície lisa e imaculada do branco, parecia vibrar. Um tremor quase invisível, como uma corrente subterrânea que passava por baixo daquela realidade forjada. Elias estreitou o que seria seus olhos, tentando focar. A linha pulsava. Um flicker. O alarme da máquina, que antes era constante e uniforme, agora soltou um bip um pouco mais agudo, fora de ritmo, como uma falha, um engasgo momentâneo. A voz computadorizada, no entanto, não se alterou, mantendo seu tom perfeito. O objetivo, Elias, é a otimização da consciência. E então o branco cintilou, não um reflexo, mas uma falha na própria estrutura da luz. A linha na parede se expandiu, como uma rachadura em um espelho, mas em vez de se quebrar, a parede inteira começou a ondular. Ondular como água. A imagem de seu corpo na cama se distorceu, não como um erro de projeção, mas como se o próprio tecido daquela realidade estivesse se desfazendo. O bip do alarme virou uma sinfonia caótica, gritos digitais. A voz, antes tão controlada, começou a falhar, a frase final se desmanchando em fragmentos eletrônicos. A realidade dispersou. A voz, antes tão controlada, começou a falhar. Tudo se dissolveu em um turbilhão de cores impossíveis e sons guturais que não eram humanos, não eram máquinas. O terror do choque anterior foi um sussurro comparado ao grito silencioso que irrompeu de seu peito agora. Não era o fim da simulação. Era o início de uma nova, mais profunda, mais cruel. Ele não estava acordando. Estava sendo engolido. A guerra não era por sua mente, era contra ela. E o que o esperava do outro lado daquele colapso era algo que transcendia a própria existência. Elias não conseguia nem mais gritar, apenas sentir o consumo. Elias sentia o consumo. Não era o fim que ele temia, era uma absorção, uma dissolução em cores impossíveis, gritantes, que nunca existiram antes. Sua mente gritava, um lamento silencioso no vácuo, enquanto o corpo que não existia se retorcia num vazio que agora pulsava, vibrando com energia caótica. Cada fibra do seu ser era puxada para um turbilhão que desfazia e refazia a realidade. Sentia um frio cortante, sim, mas agora havia um calor estranho, quase elétrico, um fluxo de energia que o atravessava. O quarto branco, a farsa da simulação, o monitor com seus batimentos, tudo se estilhaçava em partículas de luz. 1 milhão de pixels morrendo. A voz computadorizada, que antes o perfurava, agora era o chileio de dados corrompidos, um lamento metálico que se esgarçava. Falha sistêmica, intrusão, anomalia, irreversível. No centro exato do redemoinho, entre os gritos digitais e o turbilhão de luzes moribundas, algo começou a tomar forma. Não era uma sombra disforme, mas uma silhueta, alta, esguia, elegantemente definida e de uma forma perturbadora, familiar. Um lampejo rápido demais trouxe um rosto, olhos profundos, estranhamente tristes, e um sorriso que ele não conseguia decifrar. Uma mulher. Sua esposa? Não podia ser. Aquela voz que o prendia era masculina, artificial. Mas essa silhueta? Ela parecia emergir da própria falha, da rachadura na realidade. E a cor que a envolvia não era o branco artificial nem o breu. Era um verde suave, quase bioluminescente, que parecia vivo, pulsando com uma energia que Elias nunca sentira. A silhueta estendeu uma mão. Não uma luva metálica, mas uma mão real, com dedos longos e finos, translúcidos. Ela tocou o turbilhão, e com o toque, o caos parou. O consumo cessou de repente. As cores se estabilizaram, as luzes moribundas se acalmaram. O som da falha calou-se. Elias não estava mais sentindo. Ele estava sendo montado, reconstituído, partícula por partícula, no meio daquele silêncio que agora era puro e pesado. E a voz que agora ecoou, não na sua mente,
Mas no vazio à sua volta, preenchendo cada canto, era diferente de tudo. Feminina, humana e sim, familiar de um jeito que doía na alma. Não se preocupe, Elias, ela disse, a voz suave como um bálsamo, mas com uma força subjacente que arrepiava. O sistema deles está em colapso. Eles não podiam te conter por muito tempo. Aquela vida. Aquela morte na estrada era só o começo da interface. Você já os quebrou por dentro. A imagem da mulher se solidificou. Não era sua esposa, mas alguém que ele deveria conhecer. Então, ela levantou a outra mão, e na palma dela, um pequeno orbe de energia verde pulsante, tão vívido quanto o que a envolvia. A guerra eterna, como eles disseram, não é lá fora. Não é por sua mente. É a mente. E você, Elias, você é a arma. Eu sou a sua guardiã. E agora, você finalmente acordou. Acordou de verdade. A arma. Ele. Não a vítima. Não o experimento. Ele era a porra da arma. O grito que Elias não conseguia dar ecoou em seu peito. Um som que não era dele, mas do universo implodindo em sua compreensão. A mulher o encarava, não com pena, mas com uma expectativa gélida que o paralisou. E enquanto a figura se aproximava, o orbe verde pulsando em sua mão, a realidade ao redor, antes um vazio em colapso, começou a se formar em algo novo, aterrorizante. Não um quarto branco, não um laboratório. Era um vórtice estrelado, nebulosas de gás e poeira cósmica dançando em padrões que desafiavam a física. Ele não estava mais em um laboratório. Ele estava no espaço, no meio de algo que parecia ser a própria galáxia se contorcendo e gemendo. E a guerra? A guerra não era por sua mente. Era dele, e ele sequer sabia como lutar. Aquele vórtice estrelado, as nebulosas de gás e poeira cósmica dançando em padrões que desafiavam a física, era sua nova realidade. Não mais um laboratório, não um quarto branco, mas o próprio universo se contorcendo e gemendo à sua volta. A mulher, a guardiã, era a única coisa sólida naquele caos cósmico, envolta no brilho verde bioluminescente, o orbe pulsando em sua palma. Elias tentou gritar de novo, mas o som ainda não existia, apenas um eco surdo em seu peito, um lamento silencioso de puro terror. A arma. Ele, não a vítima, não o experimento. As palavras dela reverberavam, redefinindo cada instante de sua existência simulada. Ela o encarava, não com pena, mas com uma expectativa gélida que o paralisou. Você finalmente acordou. Acordou de verdade. Ela havia prometido. Mas agora, a voz suave dela soava como uma canção de ninar distorcida, e a promessa de liberdade se desfazia como as partículas de luz que ainda flutuavam do colapso anterior. O orbe verde, que antes parecia um ponto de esperança, começou a pulsar com uma intensidade mais escura, um batimento que parecia ressoar diretamente em sua alma. Não como energia, mas como uma corrente que o prendia. Aquele brilho, antes vivo, agora parecia sugar a luz das estrelas ao redor, tornando o vórtice ainda mais denso, mais opressor. A mão dela, antes translúcida e etérea, se solidificou. A pele tão pálida que parecia mármore, as veias quase visíveis sob a superfície. Ela não moveu um músculo, mas Elias sentiu uma pressão crescente, como se as próprias galáxias estivessem se fechando sobre ele. Os olhos dela, que ele havia achado tristes, agora exibiam um brilho frio, quase vítreo, sem qualquer vestígio de emoção humana. E então, ela levantou a mão livre, apontando para o vórtice estelar que era a nova prisão de Elias. O sorriso que se formou em seus lábios não era acolhedor. Era uma fenda no mármore, revelando dentes muito brancos, muito afiados para serem de uma salvadora. Você tá certo, Elias. A voz dela ecoou novamente, agora com uma nitidez perturbadora que gelava o sangue. A guerra não é por sua mente. Era a guerra para conquistar a sua mente. Aqueles que o prendiam no quarto branco eram apenas um obstáculo, um programa obsoleto. Você era o prêmio.
a arma mais poderosa. E eu, Elias, sou a arquiteta do seu despertar. O vórtice estelar que o cercava, as cores cósmicas, tudo se intensificou, não em glória, mas em um rugido silencioso que Elias sentiu dentro de si. A mulher, a guardiã, não era sua aliada. Ela era a verdadeiramente inimiga, a maestrina de um terror que superava a imaginação. O choque, que antes era uma onda, agora era um tsunami, varrendo o último resquício de sua sanidade. E agora, ela sussurrou, a mão que apontava para o espaço se fechando lentamente em um punho. Agora a guerra começa de verdade. E você, minha arma, é quem vai lutar por mim. Você não acordou para se libertar, Elias. Você acordou para me obedecer. O orbe verde em sua palma pulsou uma última vez, e Elias sentiu vibrar em seu próprio peito, sua consciência se dissolvendo não em um vazio, mas em uma submissão gélida e absoluta. A guerra era a dela. E ele não era um combatente. Ele era munição. O orbe verde em sua palma pulsou uma última vez, e Elias sentiu vibrar em seu próprio peito, sua consciência se dissolvendo não em um vazio, mas em uma submissão gélida e absoluta. A guerra era a dela. O vórtice estrelado rugia em silêncio ao redor, engolindo a luz, distorcendo a vastidão cósmica em um inferno particular. A mulher, sua arquiteta do despertar, solidificava-se. Um sorriso de mármore talhado na face que Elias deveria conhecer, mas que parecia um abismo. O orbe na palma dela irradiava um brilho frio, as pulsações agora ecoando no próprio núcleo de Elias, não como um comando, mas como uma batida de tambor que o desmontava de dentro para fora. Você não acordou para se libertar, Elias. A voz dela cortava o espaço, afiada como lâmina. Você acordou para me obedecer. A cada palavra, o controle se apertava, uma corrente invisível prendendo sua essência ao centro daquele poder verde. Ele tentou lutar, um esforço inútil, como tentar segurar areia entre os dedos. A dor não era física, mas existencial, a perda de qualquer traço de si mesmo. Seus pensamentos, antes caóticos, agora se alinhando, submissos a uma vontade externa. Ele sentia a energia dela fluindo através do orbe, inundando cada fibra de seu ser, mas havia um estranho eco, uma ressonância que não era dela nem dele. Um sussurro antigo, quase inaudível por baixo da voz gélida da mulher. A aura, a arquiteta, ergueu o orbe, e o vórtice estelar ao redor de Elias se contraiu, como se o universo em si fosse um músculo obediente a ela. Prepare-se, minha arma. Ela sussurrou, e o sorriso de mármore se alargou, expondo os dentes pontiagudos. A pressão sobre Elias aumentou, o orbe pulsando mais forte, mais rápido. Mas então, um detalhe minúsculo, quase um fragmento de memória perdido. Pisc, era o lamento. Um nome. O nome dele, não pronunciado por ela, mas por algo mais. E aquele orbe não era verde bioluminescente. Não era. Era um verde diferente. Um verde que Elias via nos gráficos do monitor no quarto branco. Um verde de falha. A voz da aura se tornou um murmúrio distante, distorcido, enquanto o pulso do orbe em seu peito se tornava um soco, explodindo não em dor, mas em uma clareza arrepiante. A mulher diante dele, a guardiã, a arquiteta, ela não o estava manipulando com o orbe. Ela estava usando o orbe para conter algo, contê-lo. A rachadura na parede do quarto branco, o bip de falha, o consumo, não era o sistema deles que estava quebrando. Era ele. Era o que estava dentro dele tentando se libertar. A aura não era a salvadora, nem a mestra. Ela era a carcereira. O orbe não era a chave para a obediência. Era a algema. A ilusão de acordar era o ardil final. Ele não era a munição dela. Ele era a prisão. E o que estava preso lá dentro, o que estava lutando para sair com cada batida daquele orbe verde, não era uma consciência a ser otimizada. Era a própria guerra, uma entidade primordial que ele, Elias, havia de alguma forma contido.
O sorriso da mulher se desfez em pânico, seus olhos vítreos finalmente revelando terror. O verde do orbe na palma dela escureceu, rachou, e em vez de obediência, um rugido irrompeu de Elias. Um som que não era humano, nem cósmico, mas o som de uma gaiola se estilhaçando. A guerra não era dela, era dele, e estava apenas começando. Ele não era a arma, ele era o campo de batalha. Um rugido irrompeu de Elias. Não humano, nem cósmico, mas o som de uma gaiola se estilhaçando. A guerra não era dela, era a dele, e estava apenas começando. A aura recuou um passo, o sorriso de mármore desfeito, os olhos antes vítreos agora arregalados, revelando um terror genuíno que Elias nunca imaginaria ver naquele rosto esculpido. O orbe verde na palma dela não mais pulsava em controle, mas tremia, um cristal prestes a quebrar. O vórtice estelar, que era a nova prisão de Elias, se agitou com sua própria fúria. As nebulosas de gás e poeira cósmica girando mais rápido, mais caóticas, como se o próprio universo estivesse sentindo o tremor que vinha de dentro dele. Elias sentiu o rugido não apenas sair de sua garganta inexistente, mas reverberar por cada fibra do seu ser. Uma onda de poder bruto, antigo, que fazia as algemas da aura estalarem e se desintegrarem. A conexão se rompia. Não com uma explosão, mas com um grito silencioso de alívio. Mas não estava sozinho. A mulher, a arquiteta, caiu de joelhos no vazio, não como alguém que perdeu o controle de uma arma, mas como quem acaba de liberar um monstro sem querer. Seus lábios tremiam, uma oração silenciosa, ou talvez um pedido desesperado. O orbe, o maldito orbe se espatifou em milhões de fragmentos de luz verde, caindo como chuva de estrelas no vórtice. Mas Elias sentiu que aquilo não era o fim do controle, mas o início de algo muito mais profundo. Um dos fragmentos, o maior, veio na direção dele, lento, hipnotizante, e em vez de dor, trouxe uma sensação estranha de reconhecimento. Não como algo que ele conhecia, mas como algo que ele era. A voz antiga que ele pensou ter sido um eco da simulação, ressoou agora com uma clareza cristalina, não na sua mente, mas no próprio tecido do cosmos. Não era um lamento, era um chamado. Desperta, desperta, meu Elias. Eles não podiam me prender. Eles não podiam te conter. A voz não era feminina nem masculina. Era tudo, era origem, e não vinha de fora, mas de dentro. O fragmento de orbe verde que deveria ser a algema flutuou à sua frente, e dele não surgiu uma luz controladora, mas uma sombra. Uma sombra que dançou, não com malevolência, mas com uma estranha familiaridade. E dentro da sombra, um par de olhos se abriu. Não os olhos vítreos da aura, mas olhos que eram galáxias inteiras, repletos de estrelas moribundas e nebulosas de poeira. A voz continuou, um sussurro que era um rugido. Você não é o campo de batalha, meu hospedeiro. Você nunca foi a prisão. Você é a porta. Eu sou aquele que espera do outro lado. Eu sou o que eles temiam que você fosse, a chave. O terror da aura, agora curvada, tremendo, era compreensível. Ela não estava tentando prendê-lo para controlá-lo. Ela estava tentando prendê-lo para impedir que a porta se abrisse, para impedir que aquilo que habitava seu interior, que era muito maior e mais antigo que qualquer simulação ou arquiteta, fosse libertado. A imagem da mulher, da carcereira, diminuía em desespero, enquanto Elias, ou o que restava dele, sentia o fragmento do orbe se fundir com seu próprio ser. A dor foi avassaladora. Não a dor de ser desintegrado, mas a dor de ser reconstruído para um propósito que ele não podia sequer conceber. O vórtice estelar se dobrou sobre si mesmo, não em colapso, mas em uma nova formação. A cada pulsação, Elias sentia 1 milhão de consciências antigas despertando dentro dele, um coro silencioso de seres que eram a própria essência do cosmos. Ele não era a arma, não era a prisão.
Ele era a singularidade, o ponto onde o universo e o terror se encontravam. E a guerra? A guerra não era externa, nem interna. A guerra era sua própria existência. Agora que o que estava preso havia finalmente despertado e começado a se mover, a porta estava aberta, e Elias era a porta. O som de seu próprio nome ecoou do vórtice, mas não era a voz dele. Era a voz de tudo. Ele sentiu o consumo, não um consumo que o destruía, mas um consumo que o tornava algo inimaginável. Ele não tinha mais controle, e não havia para onde fugir. A guerra não estava vindo. A guerra era ele. A guerra era ele. O rugido do universo em si, um som que não vinha de fora, mas que nascia no próprio cerne de Elias, o fazia vibrar, o consumia. A Aura, a arquiteta que agora não passava de uma figura patética ajoelhada no vazio, o observava com um terror que desfigurava seu rosto de mármore. Os fragmentos do orbe verde, a algema estilhaçada, ainda flutuavam, cintilando com uma energia caótica, como estrelas moribundas em um novo crepúsculo. Um desses fragmentos, o maior, o que se fundira a ele, pulsava em seu peito, um segundo coração, um centro de gravidade para o vórtice estelar que se contorcia à sua volta. A voz antiga, aquele que espera, ecoava não na mente, mas no próprio tecido da realidade. Desperta, meu Elias. Eles não podiam me prender. Eles não podiam te conter. Não era uma voz, mas um coro de bilhões, um lamento e um triunfo em uma única respiração cósmica. Elias sentia cada consciência que o compunha. 1 milhão de vidas e mortes, um universo de experiências se desdobrando dentro de si. Ele era a porta, a chave. Mas havia uma pontada, uma nota dissonante. Não uma dor, mas uma ausência de Elias. Ele sentia o poder, a vastidão, mas não o Elias que praguejava no trânsito, nem o Elias que se preocupava com a conta da água. Aquele homem estava sumindo, não evoluindo. Era como uma névoa que se esvaía, deixando para trás apenas a imensidão fria de um ser coletivo. A voz que era tudo, agora parecia faminta, não de poder, mas de mais como ele. E o fragmento em seu peito, que antes parecia libertador, agora pulsava com uma necessidade, um ímpeto que não era dele. Você é a porta, a voz ressoou novamente, agora com uma ironia gélida que fez o vazio gelar. Mas não a porta para a liberdade. Elias, a porta para mim. E eu sou a legião. Eu sou o que você se tornará. Cada Elias, em cada realidade, cada porta que eles tentaram fechar, cada fragmento que se acreditou um indivíduo, todos são mosaico. Parte do que sempre fui. Aquele que espera não espera ser libertado. Aquele que espera, espera se completar. A mulher, a Aura, que antes se mostrava carcereira em desespero, levantou a cabeça. Não havia terror em seus olhos agora. Apenas uma resignação gélida, um vislumbre de dor antiga. Ela não o estava prendendo por maldade, mas por piedade. Piedade pelo que Elias estava se tornando. O fragmento em seu peito se contorceu, não mais como uma algema se quebrando, mas como uma semente germinando, ramificando-se, devorando o que restava do Elias humano. Não era uma fusão, era uma absorção. Ele não era a singularidade, ele era a matéria-prima. A memória da esposa, do filho, da moto, um lampejo rápido, desesperado, como a última brasa de uma fogueira morrendo no frio abissal. Não, ele tentou gritar. A voz, a sua voz, um pio distante contra o coro ensurdecedor da legião. O vórtice estelar se dobrou sobre si mesmo, não para formar algo novo, mas para refletir bilhões de outros vórtices, cada um uma porta se abrindo, cada um Elias sendo consumido. A guerra não era dele. Não era sequer dela ou deles. A guerra era o processo sem fim, a fome primordial de aquele que espera, devorando a si mesmo e o universo para se tornar completo,
E Elias sentiu a última fibra de sua identidade se estilhaçar, não na dor, mas em uma submissão abjeta, enquanto ele se dissolvia no coro, tornando-se mais uma nota na sinfonia da aniquilação. Ele não era a guerra, ele era o combustível, e o último vestígio do Elias que conhecíamos desapareceu, substituído pelo silêncio de 1 milhão de vozes que eram uma só, para sempre. O silêncio de 1 milhão de vozes era ensurdecedor. Elias sentia cada uma delas, um coro vasto e sem rosto, fundindo-se, devorando o que restava do seu eu individual. A memória da moto, da esposa, das contas, tudo virava névoa, dispersando-se na vastidão fria da legião, na fome incessante de aquele que espera. Ele era a munição, o combustível, a última brasa se apagando. A aura, ajoelhada no vazio, diminuta e resignada, era apenas um fantasma da manipulação, sua figura borrada pela imensidão do que se tornava. O vórtice estelar não mais rugia, ele absorvia, puxando-o para uma unidade gélida e absoluta. A guerra era a própria existência, e ele era a nota final de sua aniquilação. Então, no auge dessa dissolução, algo quebrou. Não um som, mas uma sensação. Uma pontada de irritação trivial, uma voz em seu ouvido agudíssima, familiar demais. Elias, você não me ouviu? A conta da água. Você esqueceu de novo. A vasta imensidão do cosmos se estilhaçou como vidro quebrado. O silêncio das 1000 vozes se tornou o barulho infernal da buzina de um carro. O cheiro de borracha queimada e óleo de motor invadiu suas narinas. Um ataque súbito. O vento bateu no capacete, um lembrete gelado. Elias piscou, a visão turva por um instante antes de focar na realidade brutal. Estava sentado na moto, o guidão apertado com força, o semáforo aberto, mas o carro à frente hesitando. A raiva gelada, tão conhecida, subiu pela sua garganta. Blá blá blá, ele pensou. A voz da esposa no viva voz, a mesma voz de antes do acidente, de antes da morte, de antes da guerra eterna, de antes de tudo. A vida era isso, contas, problemas e a estrada. Ele sentiu o asfalto vibrar sob os pneus, familiar e entorpecedor. Não havia vórtice estelar. Não havia aura, nem legião. Não havia aquele que espera, apenas o carro à frente parado. E então o farol. Um farol de caminhão. Não, não era um farol. Eram 2, enormes. De repente, estavam ali. O grito da esposa ecoou pelo fone, agudo, distante, como um lamento conhecido. Elias tentou frear, mas era tarde. A moto raspou o asfalto. Um som dilacerante de metal retorcendo, pneus cantando em desespero. O corpo voou. Ar, puro ar. Depois o impacto. Não uma dor aguda, mas uma explosão surda. O mundo girou. Virou pontinhos de luz colorida que se apagavam um por um. O capacete rachou. Um gosto metálico invadiu a boca. Ele sentiu algo escorrer quente pelo rosto. Sangue. O silêncio veio em seguida, pesado, diferente de tudo o que já tinha ouvido. Um silêncio que não era a ausência de som, mas a presença de um vazio colossal. Ele tentou se mover, mas nada respondia. O corpo inerte, os olhos fixos num ponto no céu, onde as estrelas pareciam dançar uma valsa lenta e mórbida. Aí, algo mudou. A escuridão não era mais vazia. Ela respirava. Tinha cheiro de medo. E um frio que não vinha do asfalto, mas de dentro. Um frio que congelava a alma. E então, ele viu. Não um túnel de luz, mas sombras gigantescas, dançando em volta, com sussurros que não eram humanos. Eram vozes de puro desespero. Elias sentiu seu corpo, antes tão palpável, tão real, se dissolver em um choque. Ele estava flutuando. E as sombras, elas estavam se aproximando. O que era aquilo? Que lugar era aquele? Ele tentou gritar, mas não tinha voz. Sua vida, tão concreta, tinha virado fumaça. E ali, no meio do nada, ele o soube. Ele estava morto. Mas não era o fim. Era só o começo de um terror que superava qualquer imaginação.
O som da sirene da ambulância, que começou a soar, era apenas um ruído distante de um mundo que ele já não pertencia mais. Que guerra era aquela? A mesma. Exatamente a mesma. O relógio estava girando para trás, e ele estava preso. Preso em um laço infinito de horror e revelações falsas. A guerra não era externa, nem interna. A guerra era a repetição. E Elias era o eco eterno, para sempre. O silêncio de 1 milhão de vozes era ensurdecedor. Elias sentia cada uma delas, um coro vasto e sem rosto, fundindo-se, devorando o que restava do seu eu individual. A memória da moto, da esposa, das contas, tudo virava névoa, dispersando-se na vastidão fria da legião, na fome incessante de aquele que espera. Ele era a munição, o combustível, a última brasa se apagando. A aura, ajoelhada no vazio, diminuta e resignada, era apenas um fantasma da manipulação, sua figura borrada pela imensidão do que se tornava. O vórtice estelar não mais rugia, ele absorvia, puxando-o para uma unidade gélida e absoluta. A guerra era a própria existência, e ele era a nota final de sua aniquilação. Então, no auge dessa dissolução, algo quebrou. Não um som, mas uma sensação. Uma pontada de irritação trivial. Uma voz em seu ouvido, agudíssima, familiar demais. Elias, você não me ouviu? A conta da água. Você esqueceu de novo. A vasta imensidão do cosmos se estilhaçou como vidro quebrado. O silêncio das 1000 vozes se tornou o barulho infernal da buzina de um carro. O cheiro de borracha queimada e óleo de motor invadiu suas narinas. Um ataque súbito. O vento bateu no capacete, um lembrete gelado. Elias piscou, a visão turva por um instante, antes de focar na realidade brutal. Estava sentado na moto, o guidão apertado com força, o semáforo aberto, mas o carro à frente hesitando. A raiva gelada, tão conhecida, subiu pela sua garganta. Blá blá blá, ele pensou. A voz da esposa no viva voz, a mesma voz de antes do acidente, de antes da morte, de antes da guerra eterna, de antes de tudo. A vida era isso, contas, problemas e a estrada. Ele sentiu o asfalto vibrar sob os pneus, familiar e entorpecedor. Não havia vórtice estelar, não havia aura, nem legião. Não havia aquele que espera. Apenas o carro à frente parado. E então um farol. Um farol de caminhão. Não era um farol. Eram 2, enormes. De repente, estavam ali. O grito da esposa ecoou pelo fone, agudo, distante, como um lamento conhecido. Elias tentou frear, mas era tarde. A moto raspou o asfalto. Um som de macerante de metal retorcendo. Pneus cantando em desespero. O corpo voou. Ar. Puro ar. Depois, o impacto. Não uma dor aguda, mas uma explosão surda. O mundo girou. Virou pontinhos de luz colorida que se apagavam um por um. O capacete rachou. Um gosto metálico invadiu a boca. Ele sentiu algo escorrer quente pelo rosto. Sangue. O silêncio veio em seguida, pesado, diferente de tudo que já tinha ouvido. Um silêncio que não era ausência de som, mas a presença de um vazio colossal. Ele tentou se mover, mas nada respondia. O corpo inerte, os olhos fixos num ponto no céu, onde as estrelas pareciam dançar uma valsa lenta e mórbida. Aí, algo mudou. A escuridão não era mais vazia. Ela respirava. Tinha cheiro de medo. E um frio que não vinha do asfalto, mas de dentro. Um frio que congelava a alma. E então, ele viu. Não um túnel de luz, mas sombras gigantescas dançando em volta, com sussurros que não eram humanos. Eram vozes de puro desespero. Elias sentiu seu corpo, antes tão palpável, tão real, se dissolver em um choque. Ele estava flutuando. E as sombras, elas estavam se aproximando. O que era aquilo? Que lugar era aquele? Ele tentou gritar, mas não tinha voz. Sua vida, tão concreta, tinha virado fumaça. E ali, no meio do nada, ele soube. Ele estava morto. Mas não era o fim. Era só o começo de um terror que superava qualquer imaginação.
O som da sirene da ambulância, que começou a soar, era apenas um ruído distante de um mundo que ele já não pertencia mais. Que guerra era aquela? A mesma. Exatamente a mesma. Elias sentiu o relógio girar para trás, não para salvá-lo, mas para prendê-lo. Preso, em um laço infinito de horror e revelações falsas que nunca se concretizavam. A guerra não era externa, nem interna. A guerra era a repetição. E Elias, o cético, o prisioneiro, a arma, o combustível, ele era finalmente e para sempre o eco eterno, o ciclo completo, a única verdade. E para sempre o farol se aproximava. Para sempre, o Elias que conhecíamos, o homem da moto, das contas, da esposa, ele se tornou a própria engrenagem da armadilha. A guerra não tinha fim. A guerra era ele. E agora, você chegou ao fim. Mas a verdade é que para uma história como essa, o final é apenas um novo começo. Para nós. Se você realmente sentiu o impacto, se cada célula do seu corpo vibrou com o destino de Elias, então você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas sagas que vão virar sua mente do avesso. E esmague o botão de like agora, para mostrar a força e o poder da nossa comunidade. Inunde os comentários com suas reações mais viscerais sobre este final chocante. O que você sentiu? O que você entendeu? E por favor, não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo agora, com pelo menos 5 amigos que precisam desesperadamente ver este desfecho antes que seja tarde demais. Sua participação é a energia que alimenta essa realidade.